Bom, gente, esse daqui é o meu segundo vídeo aqui no canal Fuçando na Matemática e eu vou tratar basicamente de dois assuntos, um ligado ao outro, né? Um é sobre a integral da função inversa e o outro é sobre um prêmio de US$ 1 milhão aí que um instituto está oferecendo para quem resolver um dos problemas do milênio aí, né? Tá? Então, primeiro vou contar uma pequena história. Eu tinha que fazer uma prova de cálculo de integrais, né? E eu nunca me dou muito bem com essas provas assim que exige alguma criatividade rápida, assim, né? Então, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu procurei descobrir alguma fórmula, assim, alguma coisa que me facilitasse, né, nessa prova, né? Eu tinha quase certeza que a professora ia fazer uma prova em que aparecesse muitas integrais de função inversa, né? Então eu procurei em livros, assim, alguma coisa, né, que me facilitasse, né, nisso aí. E não encontrei nada. Aí eu resolvi pesquisar o assunto por mim mesmo, né? Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês aqui é que, na verdade, é um assunto muito fácil, mas que não se encontra, né, em livros, né? E olhem aqui para esse gráfico aqui. Nós temos um retângulo. Esse retângulo tem os lados dele são x e f de x. A área que vocês estão vendo aqui como A2 é a integral de f de x, né, de 0 até x. Ora, e essa outra área A1? Essa outra área A1 nada mais é do que a área da função inversa, né, no intervalo que vai de 0 até f de x. Se não está muito claro, eu vou virar a página aqui. Vou virar a página no verso aqui e vocês percebam que é a mesma figura, né? É a mesma figura, só que praticamente a função que aparece aqui não é mais f de x, é inversa de f de x, né? Então fica claro que essa área A1 é a integral de f a menos 1 de x de 0 até f de x. Voltando aqui para a primeira página, eu não vou perder muito tempo com essa parte aqui, né? Mas chega-se a essa conclusão da linha aqui embaixo, né? Que a integral de f a menos 1 de x nada mais é do que a área do triângulo menos essa área 2, que vai dar a área A1, né? Bom, nessa outra página a gente tem então, aqui na linha que eu indiquei assim por um i, a fórmula da integral da função inversa, né? Que nada mais é do que a área do triângulo menos a integral da função
direta, né? Que não é a inversa. Então, esse F maiúsculo indica a integral de f de x. Então, eu coloquei aqui que f' de x, esse f maiúsculo, linha, né, é igual a nossa f minúscula, né? Para provar que essa fórmula é verdadeira, a gente tem um artifício bem simples, né, que é derivar o segundo membro aqui dessa fórmula, né, e tem que encontrar a função integranda, que é f a menos 1 de x. E a prova está aí nessas linhas 1, 2, 3 e 4 para vocês verem, né? A única coisa aqui, talvez um pouquinho diferente, está na linha 2, ali no último termo, onde aparece f de f a menos 1 de x, que é a função aplicada na inversa, então ela retorna um x, né? E aí depois, com o cancelamento, nós temos então a prova de que a integral de f a menos 1 de x é dada realmente por essa fórmula, né? Vamos dar um exemplo. Aqui eu pego f de x igual a cosseno de x e pego f a menos 1 de x como sendo o arco cujo cosseno é x. A integral de f de x, essa f maiúscula, né, de x, é o seno de x. O seno de x é a integral de cosseno de x. E, usando a fórmula, nós chegamos à conclusão que a integral do arco cosseno de x dx é x arco cosseno de x menos seno de arco cosseno de x. Aqui a gente tem que fazer uma pequena alteração aqui. O seno do arco cujo cosseno é x, vamos dizer que seja alfa, o ângulo, né? Então, nós temos o seguinte, por definição, o cosseno de alfa é igual a x. E se o cosseno de alfa é igual a x, então o seno de alfa é a raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí a gente tem já a integral completa aqui embaixo na última linha, que a integral do arco cujo cosseno é x dx é x arco cosseno de x menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Bom, quando eu fui fazer a prova de cálculo de integrais lá, realmente eram 5 questões e 4 eram de funções inversas. E aí eu consegui fazer todas, né? Mas essa história não terminou muito bem, não. Depois eu continuo. Então vamos ver como ganhar $1 milhão. O Instituto de Matemática Clay, ele está oferecendo o prêmio de $1 milhão para quem resolver, né, e demonstrar a hipótese de Riemann. A hipótese de Riemann basicamente diz que todo zero complexo da função zeta tem como parte real o número meio. Mas isso é muito complicado, né? Existe uma outra maneira de se provar isso, que seria
através da linha 1 aqui, para vocês verem, tá? Que π de x menos Li de x é menor do que a raiz de x, ln de x sobre 8π. Bom, então vamos aclarar um pouquinho o que significa π de x. π de x é uma função, esse π aí não tem nada a ver com o número π lá da circunferência, tá? Esse π veio da palavra primo, e então π, né, em grego representa a letra P, né, tá? Então vamos dizer o seguinte, o que é esse π de x? Essa função π de x, ela conta quantos números primos existem menores do que x. Então, por exemplo, menores ou igual, ou iguais, né? Por exemplo, π de 2 é 1, porque até 2 só existe um número primo, que é o próprio 2. π de 5 é 3, por quê? Porque até 5 só existem 3 números primos, o 2, o 3 e o 5. π de 6 também é 3. Por quê? Porque até 6 só existem 3 números primos, o 2, o 3 e o 5. π de 7 é 4. Por quê? Até 7 existem 4 números primos, o 2, o 3, o 5 e o 7. E assim, π de 8 também é 4, porque só existem 4 primos menores que 8, e o π de 9 também é 4, porque só existem 4 primos menores que 9. Bom, essa daí é a definição de π de x. Agora vamos definir a função Li de x, tá? Li é porque é integral logarítmica, né? Tá? Essa função é dada por essa integral, dx sobre ln de x, a integral vai de 2 até x, tá? Em todos os lugares que eu vi essa integral, ninguém integra, né? Ninguém diz qual que é essa integral. E aqui a gente vai tentar descobrir qual que é essa integral aqui nesse vídeo aqui. Então agora aqui aparece o que a gente teria que provar. Que π de x menos Li de x é menor do que raiz de x ln de x sobre 8π. Esse π que está perto do 8, esse π é realmente aquele 3,1415 tal. Então, se a gente provar isso aqui, então, maravilhosamente, vamos ganhar $1 milhão, né? Essa função Li de x, ela foi inicialmente concebida para dizer qual o número de primos que existe antes de um número dado, menores do que um número dado. Mas ela não consegue fazer essa função. Ela apresenta um erro, né? E esse erro a gente teria que provar que é menor do que esse raiz de x, ln de x sobre 8π, né? E se a gente provar isso, a gente prova a conjetura de Riemann. E se a gente provar a conjetura de Riemann, a gente prova isso. Quer dizer, são duas coisas equivalentes. Para provar a conjetura de Riemann, você pode provar que todos os zeros complexos da função zeta
tem como parte real meio, ou você prova isso aqui. Afinal de contas, né, quanto vale essa integral? Nós vamos usar a técnica da integral inversa, tá? Então, f de x é igual a 1 sobre x, f a menos 1 de x é 1 sobre ln de x, porque é essa a integral, né? E agora nós vamos descobrir qual é a função cuja derivada, né, vai dar e elevado a 1 sobre x. Bom, gente, então nós vamos tentar provar, ou melhor, encontrar a função f maiúscula, né, cuja derivada de e elevado a 1 sobre x. Então, vamos lá. Na linha 1, a gente tem a definição de e elevado a x, né? Na linha 2, a gente substitui o x por 1 sobre x, tá? Na linha 3, a gente só faz um ajuste aí dos expoentes, né? E na linha 4, a gente já coloca o sinal de integral aí. E aí a gente integra a função e elevada a 1 sobre x. A integral de uma somatória é a somatória das integrais. Então, nós temos aqui a linha 5 dizendo isso aí, né? Aqui na linha 6, eu separei da somatória o i igual a 0 e o i igual a 1. E aí eu pus a somatória de i igual a 2 até o infinito. Bom, na linha 7, eu calculei as integrais, né, de cada soma aí. Então, a integral de dx é x, a integral de dx sobre x é ln de x, e a integral daquela somatória é somatória de i igual a 2 até infinito de x elevado a 1 menos i sobre 1 menos i vezes i fatorial, né? Essa, então, é a integral de e elevado a 1 sobre x. Mas, pela nossa fórmula, a gente tem que calcular essa integral de e elevado a 1 sobre x, mais aplicada sobre 1 sobre ln de x, que é o que aparece na linha 8. Então, nós temos substituir tudo quanto é x ali da linha 7 por 1 sobre ln de x. Então, nós temos 1 sobre ln de x menos ln de x. Aqui mudou de sinal porque o logaritmo do inverso é negativo, né? E aí depois a gente tem essa somatória infinita aí, onde eu substituí o x por 1 sobre ln de x. Na linha 9 eu dei uma ajeitada aí, né? Praticamente igual, mas como o ln estava sendo elevado a menos 1, eu coloquei o menos 1 no expoente do ln ali, né? E finalmente na linha 10 a gente tem a fórmula já passada, né? Que é x vezes
ou melhor, x sobre ln de x menos 1 sobre ln de x mais ln de ln de x mais a somatória de i igual a 2 até o infinito de ln de x, i menos 1, 1 menos i sobre i fatorial, tá? Então, a gente aí já tem a integral que a gente estava procurando. Bom, gente, então, o que eu fiz? Eu programei a pobre da minha calculadora com essa fórmula, né? Ali onde aparece infinito, ali no somatório, ali, eu coloquei o infinito, entre aspas, igual a 100, né? E eu verifiquei que o Li de 2 é mais ou menos 0, né? Então dá para a gente fazer diretamente pela fórmula para calcular a Li de x, né? Eu tenho aqui uma tabela em que aparece Li de x, o valor que aparece num livro, quanto deveria valer Li de x, né? Na primeira linha aqui dessa tabela eu tenho o valor do x, depois eu tenho Li de x, que é o que aparece na tabela oficial, vamos dizer assim, num livro, né? E nessa coluna que está escrito calculadora, foi o que a minha calculadora calculou, né? E dá para se ver que são valores bem próximos, né? É até surpreendente, porque uma fórmula tão complicada assim e dá realmente a mesma coisa é algo surpreendente. Aqui, nessa coluna onde aparece o π de x, é o valor verdadeiro da quantidade de primos que existem até o x, né? Por exemplo, até o 100 existem 25 primos, né? Na outra tabela que está escrito raiz de x, ln de x, 8π, é o valor que seria previsto, né, de acordo com a teoria, que seria o limitante superior do erro, né? Seria... Vocês veem que aqui tem um pequeno errinho que eu esqueci de comentar com vocês. Aqui ela prevê que o erro seria de 1,8 e na verdade deu 5. Depois prevê que seria 8,7 e na verdade deu 10. E depois 36 deu 17, 549 deu 130 e 26.000 deu 1.701. Na verdade eu esqueci de falar para vocês, né, que o erro... essa fórmula do erro só é válida para valores de x acima de 3.000. Na verdade é um pouquinho menos de 3.000, mas para facilitar eu coloquei aqui 3.000. Então o que a gente tem que provar é que o erro é menor do que a raiz de x ln de x sobre 8π para x maior do que 3.000. É isso que a gente tem que provar. Tá? Agora sobre a história final lá da prova que eu tinha que fazer. Eu tirei 3 na prova. A professora disse que eu não tinha justificado por que eu tinha achado aqueles valores lá, né? Então, fazer o quê, né? Ela tinha razão, né? Não tinha aquela fórmula, pelo menos no livro onde eu estava aprendendo, né? Então, ela tinha razão. Depois eu conversei com ela e ficou tudo bem, mas a nota continua 3. Obrigado, então, gente, por ver o vídeo até aqui e até outro dia, se Deus quiser.